Falar agora de esporte, viu, gente? Leonardo Freire vem para cá para trazer as notícias do esporte. Bom dia, Léo. Bom dia para você, Gilvan, e você que nos acompanha. Vamos falar do esporte agora, né, Gilvan? Começando a falar de Ironman, Gilvan. Olha, pesada, já é pesado, a maratona já está começando, né? Cansado, né, Gilvan? Estamos aqui com a alagoana, com a Raíssa Breda, que brilhou no Mundial de Ironman Full em Kona, no Havaí. Essa prova aconteceu no sábado passado e ela concluiu nessa estreia no Ironman, no triatlo, em 10 horas, 57 minutos e 7 segundos. 10 horas, viu, Gilvan? 10 horas sem parar. Ela vai contar, tá aqui com a gente. Raíssa, bom dia. Bom dia. Conta primeiro essa história dessa prova. Foram 10 horas ali seguidas, ininterruptas, sem parar, é isso? Isso, o triatlon, bom dia. Bom dia. O triatlon são 3 modalidades, né? A natação, o ciclismo e a corrida. E aí a gente faz de forma contínua, né? A gente só para trocar os equipamentos, colocar o tênis para correr, botar a sapatilha para pedalar, tirar a touca e os aparatos todos da natação. E é de forma seguida, né? Não tem pausa. É só para essa troca mesmo. Parabéns, Raíssa. Obrigada. Parabéns aí, né? Pela disposição, 10 horas. 10 horas. Não é fácil, não. Como é que você vai quantas vezes em Arapiraca? Como? Vai quantas vezes em Arapiraca? Arapiraca de bicicleta é 146 quilômetros, mais ou menos. Aí só não chega nem até os 180. É de lá, tem raízes lá, né? Exato. Olha só, como é que foi essa preparação, hein? Então, é um ciclo que eu venho fazendo desde janeiro, né? Eu consegui a classificatória em Floripa, em Jurerê, que é a única classificatória brasileira. E de lá para outubro foram 3 meses e meio sem parar. Então, eu estou quase 9 meses aí numa preparação contínua. E eu queria colocar também, porque muita gente acha que foi assim, do nada, que aconteceu, mas eu estou há 5 anos dentro do esporte. Sendo construído há muito tempo, né? 10 anos correndo, então foi uma construção até um Ironman, a pódio de Ironman e a chegar no Mundial de Kona. Muito bom. Legal. Agora, Raíssa, você, além de Alagoas, você também representou o estado de Sergipe. Como é que é essa interação? É a casadinha. Então, Sergipe foi um estado que me abraçou muito, assim, me apoiou bastante para eu chegar até Kona. Kona é uma prova muito cara, é muito distante, e eles entraram assim com apoio. E eu fui uma representante alagoana, representando aqui, né? E também a Federação Sergipana. Então, eu pontuei para Alagoas e para Sergipe. Você começou como no esporte? Você disse que é uma preparação de 5 anos, exatamente para esse tipo de prova? Você começou de uma forma diferente? Começou correndo? Como é que você começou? Então, eu comecei correndo de forma despretensiosa. Eu morei muito tempo em São Paulo e retornei a Maceió e senti precisei readaptar. Eu sou alagoana. Sim. Precisei readaptar e aí uma sugestão médica foi: por que não fazer um esporte ao ar livre? Por que não fazer algo que libere endorfina? E aí foi quando eu me... E que dê prazer também, né? Exato. E aí, de um remédio ali, um paliativo, virou... Vou dizer que é o eixo, assim, da minha vida. E como é que foram essas etapas aí? Você corria? Então, corri bastante, fiz muita prova, 5, 10, 15, 20, 21... 42, e aí eu disse, um treinador meu da época, por que não tentar algo novo, né? E aí ele me inscreveu numa prova de triatlon, triatlon mais curto, e quando eu terminei a prova, eu disse, é isso. Nossa. Eu senti uma coisa diferente ali, e aí fomos construindo. Primeiro as provas mais curtas, depois provas de olímpico, provas de meio Ironman, que a Maceió já sediou durante 5 anos. Sim. E aí eu disse, esse ano... Eu estava um pouco sem saber qual seria os próximos passos. Me inscrevi para o Ironman, consegui essa vaga e chegar até Kona. É importante demais você falar isso, porque, como você disse, não foi do nada. E é uma progressão, né? Ninguém vai chegar agora e começar com vou fazer um triatlo. Não é assim, né? Tem todo isso. É importante deixar claro para as pessoas. Com certeza. É verdade. Raíssa, né, esse é do Ironman lá de Kona, ele é o top, né? Aquele que todo triatleta quer participar. A gente considera Kona a meca do triatlon, né? É o lugar mais importante e acho que a meta de todos os triatletas é chegar até Kona, onde nasceu o Ironman. Então tem todo um enredo, uma história. A gente vive um universo lá durante uma imersão de uma semana, onde você entende a verdadeira força da natureza, né? O que eles colocam. Kona é uma prova muito difícil, onde a gente enfrenta vento, altimetria, sol escaldante. Eu fico até arrepiada de falar, porque não é só físico, é um trabalho muito psicológico para que isso... E isso foi feito comigo. Eu treinei muito meio-dia aqui para poder sentir esse calor, não que a gente já não tenha,
Mas a gente vem de um período de chuva, né? Então, eu estava treinando em horários que o calor estava mais forte. O meu treinador, ele é de Aracaju, o Celso Fernandes. E ele disse, vai ter que treinar no sol. Aqui, lá, no vento. Para chegar lá, tá com o corpo adaptado. Então, eu tive essa questão de adaptação. É complexo, mas é prazeroso. São etapas, né? Tem a corrida, você falou, tem a natação, tem a bicicleta. Qual dessas aí você sente mais? É claro que, indiferente, você tem que fazer as três, né? E bem, e tentar o seu máximo em cada uma delas. Mas qual é a dificuldade? Não por elas, mas pela sequência. Onde é que você sente mais? Eu acho que, não sei se todo mundo vai concordar comigo, cada um tem a sua dificuldade, sim, né? Sim. Mas eu acho que correr 42 quilômetros depois de pedalar 180 quilômetros. Nossa. É algo assim que nem eu acredito às vezes que eu fiz. Porque é uma exaustão grande, você tem que saber que você não pode estourar ali muito na bicicleta, fazer qualquer coisa, porque você tem que ter perna para correr. Então, a natação, ela é importante, o ciclismo também, mas quem define é a corrida. Você tem que ter um time, né? Assim, exato. Você não pode exagerar na bicicleta, né? Para depois exato. Não ter resistência na próxima. Exatamente. Né? Então, não adianta entrar naquela angústia de não vou fazer o meu melhor tempo agora. Tem que ter uma regularidade. Exato. Parece mais uma regularidade, né? Exato. É uma questão de equilíbrio, né? Saber se o batimento está ok, suplementar, qualquer erro ali pode custar outra coisa, a hidratação é importantíssimo. Então, é todo um trabalho ali com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, treinador para que tudo saia amarrado e, enfim, e flua. Raíssa, aqui, para você ter uma ideia assim de uma igualdade de percurso, você treina aonde aqui? Nossa, aqui, o mais próximo, acho que perto do aeroporto, ali tem uma pista, ao lado do G Barbosa, então tem uma altimetria maior, a gente faz uns treinos lá. Eu tive a oportunidade também de treinar em Aracaju, lá é muito vento. Aqui a gente tem a avenida, que talvez seja o mais próximo do que eu peguei na prova, lá em Kona. Mas Aracaju venta 30 quilômetros, assim, muito forte. Então eu tive realmente que fazer uma adaptação de treino. O mar daqui é perfeito, é muito similar ao de lá. E parece que até eles estavam em sintonia, porque toda vez que vai ter prova aqui em Maceió, o mar vira. Entra o vento, parece que sabe que a gente vai ter prova. Lá foi a mesma coisa, o mar estava perfeito. No dia da prova, o mar virou. Mas eu já estava doutrinada aqui, do mar daqui. Então, a gente faz essas adaptações. E essa viagem, você precisa ter um suporte financeiro, de patrocínio. Com certeza. Você tem que correr também com isso, né? Atrás uma luta, né? É uma luta. A gente tem que falar muito sobre isso aqui, né? É uma luta, né? Com certeza. Muitas empresas entraram junto, assim, abraçaram. Isso foi importantíssimo para que chegasse até Kona. A passagem não é barata. A estadia tudo é um absurdo ainda em dólar, né? Ainda tem esse detalhe. Já começa por aí, né? Já começa por aí, né? A luta do brasileiro já começa aí. Mas acredito que eu tive bons apoiadores e que acreditaram no meu potencial para que eu chegasse até aí, graças a Deus. Legal. Raíssa, o triatleta, ele descansa ou já está pensando na próxima? Já está pensando na próxima. Para não, Ju. Já está elétrico. E quando é a próxima? Dia 30 de novembro eu estarei em Aracaju, no Ironman Aracaju. Se Deus quiser, para fechar o ano. Mas que foi um ano muito, assim, forte de competição. Mas eu estarei lá representando Alagoas, Sergipe, o Nordeste, né? Com uma bandeira que eu levo muito, inclusive na minha roupa, tinha escrito Nordeste Forte. Eu acho que é importante a gente levar essa força do nordestino para fora, né? Do Brasil. Então, estarei lá em Aracaju. Fez aniversário quando? Ontem. Ontem? E como a gente já descobriu aqui. E como foi que eu comemorei? Fiz 3.636 de 100 na piscina, para comemorar a idade. Já. Tá vendo, Léo? Comemora o seu aniversário assim. Você não comemora andando, imagina. Pedalando na piscina. Primeiro, parabéns. Obrigada. Viu? Parabéns aí. É muito bom ver uma pessoa tão obstinada quanto a isso e apaixonada. Você parece que é apaixonada por isso, né? Eu sou. Você começou. Quem diria que aquele médico, né, que disse assim, olha, faz alguma coisa que você goste, vai andar ao ar livre, né? Tivesse dado o start. O start isso, né? Ali. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu acho que o esporte trouxe uma força, uma potência dentro de mim que eu nem sabia que tinha. E graças a Deus eu abracei. Tenho a disciplina de treinar, a organização, né? Porque é necessário. Mas realmente foi um divisor de águas na minha vida.
Vamos falar daquela lesão que a gente falou antes de você entrar no ar, porque eu vi que você teve uma lesão, uma tendinite, alguma coisa assim. Isso. E antes da prova, né? Como é que foi, né? Bate uma certa angústia de você saber, eu vou ter tanto tempo para treinar, mas esse período aqui, infelizmente, eu vou ter que descansar, né? Com certeza. Eu vinha de uma crescente, eu falo isso, fiz uma prova muito redonda em Florianópolis, então a minha corrida tinha melhorado muito, eu estava muito bem, mas como nada é fácil na vida, a exaustão de treino, né, muito tudo. Então, quando eu voltei, fiz uma prova em Buenos Aires e senti uma dor no próprio avião já. Quando eu cheguei, já cheguei mancando, algo estranho. E aí, vamos lá resolver. Acho que a terapia tem que estar em dia, porque tendo uma prova dessa com o principal e se machucar, mexe muito com o psicológico da gente, mas entrou a equipe, meu fisioterapeuta Felipe, meu médico, o Dr. Júlio Torres, entrou também. Ter calma, vamos organizar. Meu treinador disse, vamos tirar a corrida e aí vamos lá trabalhar para que chegasse em Kona bem. Legal. Raíssa, você falou, a gente conversando, você falou que tem um tempo curto, né, daquela prova, que é uma prova classificatória para essa principal. Isso. Muita gente busca classificação em outros países, mas o Brasil, a classificação foi esse ano, no dia 1º de junho. E aí o gap até outubro é muito pouco, né? Você não sabe se você está classificado, se você não está, então a organização só começa depois. Então, o tempo, eu passei praticamente 9 meses sem parar de treinar. Eu não tive praticamente nenhum respiro, mas é isso. O Brasil tem esse problema, que é muito próximo. Fica muito em cima, né? Muito em cima. Até pela questão logística, eu estou falando pela questão logística. Com certeza. Também. E a ilha, antigamente era masculino e feminino juntos, eles separaram na pandemia. A partir do ano que vem vai voltar já juntos, mas a ilha não comporta essa quantidade de pessoas, né? Porque vai família, vai tudo. Então tem que ter uma certa organização para poder receber os atletas lá. Então, vamos agradecer a Raíssa, né? Pois agradecer e parabenizar. Está querendo treinar já. Parabenizar pela prova, parabenizar pelo aniversário, né? No dia de ontem. Muito obrigada. Sucesso. Prazer estar aqui. Ela chegou aqui, eu brincando, não vai sentar não, você está acostumada a correr, né? Fica de pé. Foi meu momento de repouso. Não, estava brincando. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando de triatlon. Muito bom. Muito obrigado. Viu? Obrigado. É isso, Ivan. Vamos falar de futebol, né? Falar de futebol agora. O CRB treinou ontem à tarde no CT Ninho do Galo. O lateral Matheus Ribeiro falou com a imprensa sobre a expectativa para as próximas finais que o Galo tem pela frente. Vamos ver. O CRB se representou no CT Ninho do Galo na tarde da última terça-feira, iniciando a preparação para o duelo diante do Atlético Goianiense no próximo domingo no estádio Rei Pelé. Após empates contra a Ferroviária e América Mineiro, o Galo segue acreditando que ainda é possível chegar ao acesso. O que passou, já passou, não adianta nós ficar remoendo essas situações, continuar olhando para frente, ainda tem um campeonato, o campeonato não está decidido e a gente tem potencial para conseguir conquistar coisas melhores no campeonato. O lateral Matheus Ribeiro acumula alguns acessos para a Série A em sua carreira. O atleta regatiano subiu em 2016 com o Atlético Goianiense, em 2020 com a Chapecoense e em ambas as campanhas foi campeão da Série B, além de ter subido em 2022 com a equipe do Vasco da Gama. O jogador do Galo, através de sua experiência, tenta ajudar o Regatas a também alcançar essa conquista. O que tem de semelhante é acreditar até o final. A gente, por exemplo, na Chapecoense foi campeão através de um gol no último minuto, o gol do Anselmo Ramon. O Atlético até foi mais tranquilo, no Vasco também a gente oscilou no ano que a gente subiu, mas o que fica de lição é com certeza acreditar até o fim. Um trabalho importante nessa reta final é preparar o psicológico. Tarefa essa que é atribuída ao vestiário sob o comando de Eduardo Barroca. E os jogadores garantem que em todos os papéis que desempenha dentro do clube, Barroca está dando conta do recado. Barroca é um cara muito intenso, um cara inteligentíssimo, consegue transmitir para nós as ideias dele e o dia a dia dele não depende de resultado. Ele é assim desde o dia que ele chegou aqui, um cara que gosta de trabalhar e nos incentiva a buscar o nosso melhor, independente da situação ou resultado. Se preparar para as finais, né, Léo? São finais mesmo. São 5 jogos agora para o fechamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB ainda vive essa expectativa de continuar brigando pelo acesso, claro. Tem que vencer todos os jogos, depender de resultados também dos concorrentes que estão ali na parte de cima da tabela, mas ainda está respirando com chance de acesso. Tem que fazer a parte dele, né, Léo? Tem que fazer a parte dele, né? Tem que ficar pensando quem está acima, quem está abaixo. Vai fazer o dele, né? E ver o que é que vai acontecer nesse restante de Série B. Perder a próxima, pronto. Então tem que ganhar e esperar, né, o que é que vai acontecer. E como é que é esse caminho, hein, Léo? Vamos ver esse caminho do CRB, essas últimas 5 rodadas da Série B, os jogos do CRB
Quem será que o CRB vai enfrentar nesse restante aí de Campeonato Brasileiro da Série B? Olha aí, os últimos confrontos, Gilvan. Tem o CRB em casa contra o Atlético de Goiás. Depois o CRB sai e vai enfrentar o Coritiba. O CRB depois tem aí o Operário jogando no estádio Rei Pelé. Depois o CRB faz outro jogo como mandante contra o Vila Nova e encerra a participação na Série B contra a equipe do Novo Horizontino. Ou seja, a última rodada da Série B, o CRB joga contra o Novo Horizontino fora de casa. A CBF ainda não confirmou aqui essas datas, né, dessa rodada. Geralmente espera aí como é que fica o desenho, né, Gilvan, da última rodada, para ver se os jogos serão todos no mesmo horário, se já desmembra a rodada, mas esse é o desenho do CRB nessa reta final da Série B. Domingo no Rei Pelé contra o Atlético de Goiás. Depois o CRB sai para jogar contra o Coritiba. Há quem aponte que esse jogo do Coritiba aí será o Coritiba já brigando para definir um acesso, mas vamos aguardar. Tem o CRB jogando contra o Operário no Rei Pelé. Depois o CRB faz outro jogo na sequência no Rei Pelé contra o Vila Nova e fecha então a Série B, a última rodada contra o Novo Horizontino fora de casa. Que pode estar brigando para subir, né? Que pode estar brigando. Depende muito dessas próximas rodadas. Exatamente. Então esse aí é a agenda do CRB nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro na edição 2025 da Série B. Falar do CSA agora. Vamos falar do CSA porque vamos falar do Sub-15 do CSA, que está disputando o Campeonato Alagoano da categoria e até viveu uma situação interessante no começo da competição. Vamos ver. A semana do time Sub-15 do CSA é toda focada no Campeonato Alagoano. Irmani é o treinador da equipe. Para ele, o grupo conseguiu avançar bem na primeira fase, mesmo com alguns desafios. Na nossa primeira fase, a gente teve um pouco de dificuldade no início do campeonato. Jogamos as 2 primeiras rodadas com a categoria de baixo, Sub-13, onde os garotos fizeram bonito, conquistou uma vitória e acabou perdendo na segunda rodada. Na terceira e na quarta rodada, a gente já usou nossa equipe, né, da categoria 15. Conseguimos classificar em primeiro lugar. E agora a gente vive um novo campeonato, que é a segunda fase, 8ª de finais. Jogamos a primeira partida fora de casa, empatamos e vamos jogar agora a segunda partida em casa domingo. Durante o início do estadual, o time precisou jogar com o Sub-13, porque os problemas administrativos do CSA não permitiram que a equipe Sub-15 fosse registrada no Boletim Diário Informativo da CBF. Depois de regularizado, tudo deu certo. O CSA fez a melhor campanha da primeira fase com 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe agora se prepara para o jogo da volta contra o Santa Cruz de Alagoas pelas 8ª de final. No primeiro jogo, 1-1 fora de casa. E agora a equipe decide aqui, no CT Gustavo Paiva, a sua vida na competição. João Pedro está no CSA desde o Sub-13. O zagueiro acredita na classificação e entende que no segundo jogo os ajustes da semana vão fazer a diferença. A gente vai vindo matando o leão por dia. A gente cometeu alguns erros no primeiro jogo, mas é trabalhar para chegar forte no jogo de volta e conseguir a classificação. São 9 gols marcados até aqui e 2 sofridos. O treinador reconhece que o adversário dificultou a vida do CSA fora de casa e quer aproveitar bem os últimos dias de treino para não deixar escapar a vaga nas quartas de final. Um duelo duro, né? O adversário não classificou e não chegou aqui por acaso, né? O adversário tem alguns pontos positivos. A gente está tentando estudar, tentando ajustar a nossa equipe para esse duelo e tentando melhorar também alguns pontos nossos que deixou a desejar. Espero que seja uma semana boa de trabalho, que a gente possa vencer esse duelo e classificar para a próxima fase. Muito bem, a gente continua falando de futebol. Vou chamar aqui o repórter Matheus Guimarães, que tem informações do Coruripe. O Coruripe que já está na movimentação, preparando o elenco para o Campeonato Alagoano de 2026. Vamos então acompanhar. A equipe do Coruripe já iniciou seus trabalhos no mercado da bola para a temporada de 2026. Na manhã desta terça-feira, a equipe anunciou o seu primeiro atacante, Afonso, de 33 anos, que é um nome conhecido do futebol alagoano, já que no início dessa temporada estava na equipe do Penedense, jogando o Campeonato Alagoano e também a Série D do Campeonato Brasileiro, como também estava na Série B do Campeonato Alagoano deste ano. Recém subiu com a equipe do Cruzeiro de Arapiraca para a primeira divisão, inclusive fazendo gol na final contra a equipe do Guarani. Afonso é o primeiro reforço oficializado do Coruripe para a próxima temporada. Porém, a equipe do Hulk Praiano tem expectativa de anunciar mais 3 reforços em breve. 3 jogadores de meio campo.
um conhecido e experiente do futebol alagoano, o volante Bruno Menezes, de 29 anos, que tem passagem pela equipe do Asa e estava disputando a 2ª divisão do Campeonato Sergipano. Além dele, 2 outros atletas que estavam no Cruzeiro de Arapiraca disputando a segundinha devem ser anunciados pela equipe de Bebeto Moraes. O Mateuzinho, jogador de 21 anos, formado na base do Asa, e o volante Pedro Lucas, que foi um dos destaques da equipe do Cruzeiro nessa 2ª divisão. O clube trabalha para anunciar mais 3 reforços de meio campo e trabalha também com nomes indicados pelo treinador Bebeto Moraes para reforçar o seu elenco, visando fazer uma grande temporada na 1ª divisão do Campeonato Alagoano. Tá, o Guimarães trazendo aí, né, os times se movimentando, que é a época mesmo, né? O mercado tem evolução, né? Então essas contratações surgem, né? E tem que agir rápido, né, Gil? Vai ter que agir rápido na formação, cada um na formação dos seus elencos, para depois não estar naquela concorrência. Chega o início da pré-temporada, a apresentação do grupo, aí o treinador diz, cadê o lateral? Estou precisando do zagueiro. Encontrou uma proposta melhor. Exatamente. É porque é o leilão, né, Léo? Tem muito leilão, né? E o leilão não é nem de jogador, é do empresário, que está ali querendo ganhar o dele, né? Então fica buscando uma melhor colocação, um time que possa pagar um pouco mais. Então tem essa história toda. Né? Esse é o momento. Esse é o momento aí dos empresários, né, dos agentes, tá aí em busca de colocar o seu jogador naquilo que ele achar de melhor, tanto para o jogador também para o agente ou o empresário. Então, esse é o momento do clube também. Agora, Gilvão, o clube também tem que ter os pés no chão, né? Não fazer loucura nesse momento. Se dá para fechar com determinado jogador, para certa posição, isso é importante. Mas o que eu estou percebendo aí nos clubes que vão disputar o campeonato alagoano é que a maioria já tem aí definido o treinador. Isso é muito importante. Então, assim, a Coruripe é o Bebeto, né? É o Bebeto. Que foi do Peredense. Exatamente. Então, assim, já está definido aí, os clubes já estão encaminhando treinadores. Agora, em novembro, devem já iniciar uma pré-temporada, até porque o campeonato alagoano já começa cedo, 11 de janeiro. Então, assim, já na 2ª semana de janeiro, já tem bola rolando no campeonato alagoano. Então, assim, é para se preparar de forma antecipada. E falando em campeonato alagoano, vamos aos clubes que vão disputar o campeonato alagoano, edição 2026. Definido aqui os times que vão disputar o campeonato alagoano: Asa, Coruripe, CRB, o Cruzeiro, que subiu esse ano, subiu na semana passada, no final de semana, para a 1ª divisão. CSA, CSE, Murici e Penedense já estão aí definidos no campeonato alagoano. Então, assim, os times que vão disputar. O Asa já tem treinador, Coruripe já tem treinador, o CRB, dependendo do final da temporada, se o Barroca continua ou não, mas já está bem encaminhado. O Cruzeiro, acredito que o Jaelson deve permanecer. Pode ser mantido, que ele falou ontem. Ele deixou claro que estava em negociação, né? Isso. O CSA já tem treinador, o CSE também já tem treinador, né? Teve o anúncio, já anunciou a permanência do Parreirinha, mas existe aquele imbróglio jurídico. Não, mas tem um imbróglio jurídico lá que não é fácil. Parece que é infinito, né? Mas teve um anúncio. Tem atrapalhado demais, né? Atrapalhado demais o CSE, a vida do CSE, né? Muito. O Murici sempre é o último, né? O último a se formar. Espere o Murici. Ele normalmente vem com surpresas, né? Isso, o Murici sempre é o último. E o Penedense também, que já tem treinador, já foi anunciado treinador, né? Então, assim, todos já têm aqui... a maioria, né? Eu acho que só o Penedense, só o Murici, aliás, é o Murici que ainda não definiu treinador, nem elenco, mas sempre se arruma ali em cima da hora e participa. Mas o treinador é fundamental para a composição desse time, né? Pela forma dele jogar, pela composição desse elenco, qual o estilo de jogo que ele vai ter, quais são os jogadores necessários, depende muito disso, né, Léo? E até por conhecimento de mercado. Por exemplo, o Bebeto está no Coruripe. Ele já disputou o Campeonato Alagoano do ano passado, o Jaelson também já disputou. Quer dizer, essas pessoas têm um conhecimento muito grande, principalmente com os atletas que estão acostumados a disputar o Campeonato Alagoano. Eu acho que dos técnicos ainda do Campeonato Alagoano, do CSA, né? Sim. Será a primeira vez, o do Asa, né? O Decoula é a primeira vez. Sim. Então, assim, mas... O do CRB pode ser a primeira vez, Pode ser a primeira vez, né? A permanência, então, do Barroca. Então, vamos aguardar e esperar também o Murici, sempre o último, porque o Murici, ele sempre apresenta o combo, né, Gil? Jogador, elenco, treinador, comissão. Só, né? Então, já está todo mundo trabalhando. Mas esse é o cenário para 2026 do Campeonato Alagoano. Murici, uma hora o ônibus vai parar na porta, né? Aí, todo mundo vai participar ali. Então, assim, mas assim, a promessa de ser um campeonato
com os times que conhecem, né, o estadual, começando já em 11 de janeiro do próximo ano. Em breve aí a marcação para o Conselho Arbitral, definir regulamento, definir tudo. E também tem a Copa Alagoas, que será uma competição paralela com o Campeonato Alagoano, né? E a Copa Alagoas, que tem ainda, né, a adição dos times que disputaram a segunda divisão ali, dos 4 semifinalistas da segunda divisão. Então, é essa a expectativa. Para alguns, a Copa do Nordeste, esse começo de temporada vai ser brabo, hein? Isso, exatamente. Vai ser corrido. E pela mudança a Copa Alagoas, né, que foi apresentado, Copa do Brasil. Copa do Brasil, né, até esse ano dava ao campeão a participação na Série D, só que foi tirada. Agora que só a Copa do Brasil, a Série D passa a ser pelo estadual. Então, tem essas mudanças ainda e esperar somente a Copa do Brasil na Copa Alagoas até o interesse dos clubes também, porque a Copa Alagoas tem aquele interesse, tem um calendário de Série D e a seletiva da Copa do Brasil. Ou seja, a Copa Alagoas passa agora a ser uma seletiva maior para a Copa do Brasil. Acabou aquele jogo da seletiva? Isso, acabou. Será a vaga só pela Copa Alagoas. Então, vamos transformar a Copa Alagoas numa seletiva. Uma grande seletiva, né? Agora. No esporte é isso, né? É isso. Amanhã tem mais. Vai correr agora? Caminhando e cantando. Né? Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, tchau, gente.